E havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, irmão, vamos refletir sobre o reino de Deus. Como podemos entrar nele? E o que é entrar nesse reino de Deus? É claro que para nós termos uma ideia clara das coisas espirituais, essas coisas espirituais precisam ser ilustradas com coisas materiais. As coisas materiais nos ajudam a compreender as coisas espirituais. Quando existe uma correlação. Porque as coisas materiais, elas são coisas do nosso convívio. E as coisas espirituais não são coisas do nosso convívio. Então, para entender as coisas espirituais, precisamos entender as coisas materiais. E aqui, o tema é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Quando você fala em reino, você pressupõe alguém que reina, alguém que governa e alguém que é governado. Você entende desse reino como um governo em que um rei é o chefe e os governados são aqueles que obedecem a esse rei. Principalmente quem tem uma visão histórica dos governos, dos reinados absolutistas, né? Claro que há outros tipos, mesmo de reinado, em que o reinado era parlamentarista. Como você chega na Inglaterra hoje, é parlamentarista. Você tem uma rainha, tem um rei, mas não há governo, ela não governa mesmo. Porque é uma monarquia parlamentarista. Mas se fosse uma monarquia absolutista, como era a própria Inglaterra antes da monarquia parlamentarista, o rei governava, o rei era a própria lei, o rei era a maior autoridade e ele não poderia ser contestado por ninguém. Até se desenvolveu o conceito do rei com direito divino, dizendo só Deus pode contestar o rei. Ninguém mais pode contestar o rei. Claro que isso é um absurdo. Graças a Deus, hoje isso não existe mais. Quer dizer, não existe mais nas democracias, né? Tem lugar que não é monarquia absolutista, mas é igual. Se você vai para uma Coreia do Norte, é isso. Se você vai para uma Rússia, é isso. Você vai para uma China, é isso. Não é monarquia absolutista, mas é ditadura plena em que o poder está na mão de um homem. Então, o conceito de rei é geralmente esse. Um que manda, outros que obedecem. Ou por bem, ou por mal. Mas obedecem. Quando a gente vai agora para o terreno espiritual, Jesus fala de um reino. De um reino. Claro que aqui a gente já entende que esse rei é Deus. Que ele é soberano. Mas ele não é aquele déspota, aquele rei absolutista, aquele rei que tinha que era mau. Quando o rei era bom, tudo bem. Deus é um rei maior do que qualquer rei humano. Mesmo sendo uma monarquia absolutista, uma ditadura, Deus é soberano. É soberano. E ele tem um reino. Ele tem um reino.
As pessoas que estão nesse reino, desse rei, que é Deus, são pessoas que lhe obedecem prazerosamente. Não são pessoas que estão ali contrariadas. Pessoas que estão ali debaixo de um jugo insuportável. Estão lá porque querem estar, têm prazer em estar e amam esse rei. Esse rei é Deus. E aqueles que estão nesse reino são aqueles que lhe prestam culto, adoração, honra, louvor, tudo prazerosamente. Quem são essas pessoas? Esses seres? Podemos chamar essas pessoas? Nós podemos destacar alguns. Os anjos que não caíram, eles estão nesse reino de Deus. É claro que os anjos que caíram não estão. As pessoas que já passaram deste mundo e foram para a eternidade, crendo em Deus, confiando nele, que já estão na sua presença. Eles estão nesse reino. E as pessoas que estão aqui na terra, que nasceram de novo. Quando Jesus fala, se alguém não nascer de novo, não entra no reino de Deus, ele está se referindo às pessoas que estão aqui na terra e que já nasceram de novo ou vão nascer de novo. Ele não está se referindo aos anjos que não caíram, porque esses anjos não precisam nascer de novo. Ele não está falando daqueles que já estão com ele na glória, porque esses, claro que nasceram de novo, mas já estão lá. E aqueles homens que vivem hoje, que já nasceram de novo, reconheceram Cristo como seu Senhor e Salvador, e esses, à medida que eles vão nascendo de novo, eles vão entrando nesse reino. E essas pessoas prestam culto, adoram, exaltam e o fazem alegremente. Com todo o coração. Ninguém está nesse reino contrariado. Porque não entra se estiver contrariado. Só entra se estiver satisfeito. Ele não deixa ninguém entrar lá contrariado. Então, esse reino Deus governa. Deus governa. E Cristo está falando aqui com Nicodemos, um cidadão que, para termos uma ideia, era um homem, uma das maiores autoridades religiosas do tempo. Primeiro, era um homem que pertencia ao Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era um tribunal religioso, mas que funcionava também como tribunal civil, um tribunal que governava a nação. E esse tribunal, ele tinha um número fixo. Era mais ou menos 70 pessoas que podiam fazer parte desse tribunal. É como hoje, quando você vai ver o sistema judiciário, o poder judiciário, você vai para o Supremo Tribunal Federal, lá tem quantos ministros? Está na Constituição. São quantos? 11. Quando você vai para a Suprema Corte Americana, lá tem quanto? 9. Isso é definido pela Constituição. Não é? E o Sinédrio era um tribunal religioso civil composto de, eu não sei se era 70 ou 72, mas não eram todos que faziam parte dele, não. Geralmente era um fariseu ou um saduceu.
Mas havia muitos saduceus e fariseus que nem todos podiam fazer parte. E esse Nicodemos era um membro do Sinédrio. Então, era uma autoridade religiosa. Civil também. E os irmãos sabem que os fariseus, não só os membros do Sinédrio, mas todos eles, e os saduceus, eles tinham uma antipatia terrível contra Jesus. Para eles, Jesus era a escória, Jesus era um falso profeta, Jesus era um perturbador da ordem, embora não sendo. Eles detestavam Jesus. Mas tinha uma coisa que eles não podiam negar. Jesus fazia uma coisa que eles não faziam. E isso era a grande contradição. Eles, sendo os grandes homens de Deus, segundo eles, não faziam o que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Ressuscitava mortos, curava aleijado, cegos de nascença, e eles não podiam fazer nada. Eles não podiam poder, Jesus fazia. E isso não podia ser negado, porque Jesus fazia isso publicamente. E Nicodemos, que não era tão perverso, não era perverso como eles, ficou intrigado. Ele queria conhecer esse homem. Eis a questão: como ter um encontro com Jesus? Geralmente teria que ser um encontro público, mas ele não queria se expor. Ele era um senador, era um membro do Sinédrio. Eu vou me encontrar com um humilde Galileu. Ele deixou o orgulho dele fora, não deixou todo o orgulho, né? O orgulho ficou com ele, porque ele foi na caladinha da noite. Não tinha farol, não tinha luzeiro. Eu não sei nem se era um dia de lua. Eu não posso afirmar isso. Mas ele queria um encontro secreto. E Jesus concedeu, Jesus podia negar. Jesus podia dizer assim: não, quer falar comigo? Estou lá no templo todos os dias, só falo com você lá. E Jesus, que conhece o homem, a vaidade do coração do homem, aceitou normalmente. E ele, quando se encontrou com Jesus, ele foi rasgando elogio. Rasgando elogio. O que não era comum. Ele disse assim que ele se encontrou com Jesus, ele o chamou de Rabi. Rabi é uma palavra hebraica que quer dizer mestre, né? Ele falou assim: este de noite, à noite, foi porque ele estava com receio dos seus colegas do Sinédrio. Não queria ser visto, não queria ser criticado. Mas ele chamou Jesus de Rabi e disse assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E olha o que foi que o deixou impressionado, foram os milagres. E ele destaca dizendo assim: porque ninguém pode fazer estes sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Então ele chegou a essa conclusão: se o senhor faz esse milagre, esse não é porque Deus está com o senhor. Ele foi pelo menos sincero, porque os demais não eram. Os demais sabiam que Jesus fazia milagre, mas diziam assim: não, é um demônio, é Belzebu. É Belzebu. Ele pelo menos reconheceu. Você sabe que Jesus nunca não disse a ele nem muito obrigado? Jesus foi logo na necessidade dele, mas Jesus fez isso para despertá-lo, porque sabia que ele estava ali, porque ele estava interessado. Se ele não tivesse interessado, ele nem promovia esse encontro. Aí Jesus foi exatamente no âmago da questão, dizendo o que ele precisava. Eu estou dizendo que esse homem era uma das maiores autoridades religiosas do seu tempo. Ele não está falando com ímpio, não está falando com incrédulo, um homem que era estudioso da Bíblia, da tradição judaica, um homem que era religioso. Aí Jesus chega para esse homem
e diz assim, ó, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus diz, você só vai entrar no reino de Deus, que Nicodemos tinha um conceito de reino de Deus. Eu não sei claramente qual era o conceito dele de reino de Deus. Provavelmente não é esse conceito que nós estamos falando aqui. Pode ser um conceito de reino que os judeus tinham, que era um conceito bem distorcido. Como Israel, nação central, todas as nações sujeitas, eles mandando e os outros obedecendo. Mas ele não tinha um conceito do reino de Deus que nós estamos descrevendo aqui. Com Deus sendo o Senhor e aqueles que estão no rei, dentro desse reino, obedecem prazerosamente. Eles não tinham esse conceito. Mesmo não tendo, Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Pronto. Essa frase desmontou o homem, porque ele nada compreendeu. Nada compreendeu. E o que eu quero dizer para os irmãos aqui é que quem ainda não está no reino de Deus não compreende esse reino. Nunca compreenderá enquanto não entrar. Enquanto não entrar. Só passa a compreender quem entra. Deixa eu dizer uma coisa. Uma pessoa pode viver numa igreja a vida toda e se ouvisse mensagem de manhã, de noite, até morrer, sobre o novo nascimento, e se não tivesse experimentado o novo nascimento, nunca entenderia a mensagem. Teria uma compreensão, mas nunca entenderia, porque isso se compreende quando entra no reino. E a gente sabe pelas escrituras que uma pessoa que não entrou no reino não entende nada de Deus. A mente não entra. É algo hermético, é algo extremamente fechado, que a pessoa não vai entender até que Deus coloque ele dentro do reino para ele compreender. Eu vou mostrar aos irmãos 3 exemplos, terminando com o exemplo de Nicodemos. Primeiro, uma afirmação de Paulo na sua carta, o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, que é bem conhecido, mas eu quero que os irmãos, mesmo que conheçam, abram sua Bíblia para nós relembrarmos, lendo a passagem. O que é que Paulo diz ali? No versículo 14 de 1 Coríntios... Não, desculpe, irmãos, errei. Capítulo 2, versículo 14. Está vendo porque eu não estou inspirado? Porque eu errei, viu? Se eu tivesse inspirado, eu não errado não, viu? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos por parte e compreender. Primeiro, o homem natural. O que é homem natural? É o homem que ainda não entrou no reino. É o homem que não nasceu de novo. O que é que fala desse homem natural? O texto está dizendo. Diz que ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não aceita, que a mente dele não compreende, porque quando ele tenta compreender, ele considera as coisas do reino de Deus loucura. Porque o texto diz assim, porque lhes são loucura. O que é que são loucura? As coisas do reino de Deus. Ele não vai compreender. A mente dele não entra lá. E Paulo ainda diz, porque as coisas do reino de Deus só podem ser entendidas, discernidas espiritualmente. Ou seja, só se o Espírito de Deus colocar essa pessoa no reino. Como é que o Espírito de Deus coloca essa pessoa no reino? Quando essa pessoa ouve o Evangelho, Deus lhe dá fé soberanamente, a fé como um dom,
Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, de Deus. Aí ele faz essa pessoa crer em Deus, essa fé em Deus, que vem associada ao arrependimento e fé. Então, isso é o Espírito de Deus fazendo a obra de regeneração dessa alma, tirando essa alma das trevas, ou seja, do domínio de Satanás, colocando no reino da luz, no domínio de Deus, que só o Espírito de Deus pode fazer isso. Essa é uma obra que só o Espírito de Deus pode fazer isso. Quando ele faz isso e bota a pessoa nesse reino, aí tudo se aclara, a pessoa começa a compreender com nitidez as coisas do reino, e que ele diz, só se entende espiritualmente, só se discerne espiritualmente. Então, a humanidade está fora do reino de Deus, a não ser aqueles homens que nasceram de novo. E o que Jesus disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não entra nesse reino de Deus. E eu quero explicar aos irmãos também que reino de Deus também é esse, de uma maneira mais clara agora. Porque a gente entende que o reino de Deus aqui é quando você chegar no céu. Não é. É quando você é salvo. Você entra nessa esfera que Deus domina, que Deus é Senhor, e que você entrou porque Deus fez essa obra maravilhosa no seu coração. Aí você começa a compreender. As coisas de Deus agora não são mais loucura. As coisas de Deus são claras, são lógicas. Para você agora, você entra num mundo chamado Reino de Deus. Antes disso, você pode ser religioso como Nicodemos, pode ser o que você for, mas você não conseguirá entender. Esse é o entendimento desse versículo de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. É por isso que muitas pessoas vão viver a vida toda numa igreja e nunca vão entrar no reino de Deus. Aí você pode dizer, mas como é que você sabe se entrou ou não entrou? Ó, quem é você para julgar? Não sou ninguém para julgar, mas eu tenho parâmetro. Eu tenho parâmetro, não meus, que Deus me deu. Jesus me disse assim, ó, quando falava das pessoas: como é que eu conheço uma pessoa? Por aquilo que ela fala? Por aquilo que ela afirma? Pelos frutos. Quem foi que disse isso? Ele disse, pelos seus frutos os conhecereis. E é fácil entender isso. Você sabe se uma árvore é boa ou má pelo fruto. Pelo fruto. Que você experimenta aquele fruto, vê que aquela árvore é boa. É boa. Que fruto ele está fazendo? Ele está falando aqui. É o fruto de relacionamento da pessoa com Deus. Você entrou no reino, você começa a amar Deus. Você não é perfeito, não. Você pode ter um temperamento difícil, outro fácil. Não importa. Não é o seu ser. É que você está nesse reino. O resto ele vai aperfeiçoando, lhe tornando a imagem de Cristo. Até que você chega no céu, você é pleno. É pleno. Mas você ama as coisas de Deus. Você ama a palavra de Deus. Você quer viver com Deus. Você quer obedecer a Deus. Às vezes você fica contrariado. Por que eu não obedeço? Oh, meu Deus, eu quero obedecer. Mas por que eu não consigo? O descrente, quem não está no reino, não tem essa preocupação, não. Não tem nenhuma preocupação. Mas quem está e erra, porque é pecador, não está satisfeito. Você se lembra de Paulo? Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando da natureza dele. Mas ele amava Deus. Ele amava Deus. Então, entra no reino de Deus quando nasce de novo, enquanto a pessoa não nasce de novo, é um homem natural. É um homem natural. Quero dar outro exemplo aos irmãos.
Outro exemplo, irmãos. Eu vou culminar com Nicodemo, né? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 3, versículo 21. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 21. Quem achar, quiser ler bem alto, faça. Deixe-me explicar esse versículo para você entender o que é uma pessoa que não está no reino de Deus. Você sabe como era a família de Jesus? Você disse, não, eu não sei que não estava lá. Você não sabe, você tem um texto bíblico. A família de Jesus era Maria, José e 6 irmãos. Desses irmãos, 4 eram homens, 2 eram mulheres, ou mais. José morreu cedo, provavelmente morreu cedo. Mas uma pergunta é, Maria conhecia Jesus? Conhecia o filho dela, porque ela sabe como foi que ela ficou grávida. Ela falou com o anjo Gabriel. Ela sabia que aquele não era um homem como outro homem. Ele sabia que aquele era o filho do Altíssimo. José também, mas José não estava vivo. Mas os irmãos de Jesus não. Quando o texto diz assim, capítulo 3 de Marcos, versículo 21, diz assim, e quando os parentes de Jesus, parentes aqui são os irmãos dele, ouviram isto aí é o que está nos versos anteriores. Jesus estava fazendo milagres e foi chamado de Belzebu por aqueles fariseus que não queriam aceitar ele como Messias. Então, os irmãos de Jesus, os irmãos de Jesus não eram crentes não, viu? Só se tornaram crentes depois. Tiago, José, Judas, não Iscariote, Simão, pelo menos Tiago e Judas, não Iscariote, escreveram cada um escreveu um livro. Tiago escreveu um livro e Judas escreveu um livro. Eles se converteram depois que Jesus ressuscitou. Mas quando Jesus estava aqui, sabe o que os irmãos de Jesus fizeram? Foram prender Jesus. Sabe o que é que eles acharam? O texto, olha o texto, para você ver o que é que eles acharam sobre Jesus. Eles disseram o quê? Estão o quê? Em outra palavra, está louco, está doido. Mas Jesus não estava jogando pedra na vidraça. Jesus não estava chicoteando as pessoas. Jesus só estava curando, fazendo bem. Jesus não estava agindo como doido, não. Mas no entendimento deles, Jesus estava fora de si. O que é que isso quer dizer? Por que eles agiram assim? Porque eles não estavam no reino de Deus. Eles não tinham nascido de novo. Naquele momento não tinham. Aí se comportaram desse jeito. Você quer mais prova de que uma pessoa que não entrou no reino de Deus, não nasceu de novo, nunca compreenderá as coisas de Deus? Quer ser zombado? Quer ser ridicularizado? Diga a seus colegas, diga a alguma pessoa que você vai para o céu. Que você está no reino de Deus, que você é salvo. Eles só não vão meter o braço na sua cara com consideração. Vai dizer que você é um prepotente, metido a besta, orgulhoso. Ele vai dizer isso. Por quê? Não há capacidade de compreensão para uma pessoa que não entrou no reino de Deus. Os próprios irmãos de Jesus agiram assim. Vamos prender, que ele está louco, está fora de si. Vamos levar para o sanatório? Vamos levar para o Juliano Moreira? Eles agiram assim. Agora, quem era louco? Jesus ou eles? Eles, que não compreenderam as coisas de Deus. E para terminar, eu quero concluir com Nicodemos. Quando Jesus disse a Nicodemos a frase, se alguém não nascer de novo,
não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos compreendeu? Não. O que é que eu sei que ele não, por que eu sei que ele não compreendeu? Pelas duas perguntas que ele fez. Ele fez duas perguntas que prova que ele não entendeu o que Jesus disse. Ele não poderia entender até que ele fosse salvo. Olha as duas perguntas que ele fez a Jesus. Nicodemos, capítulo 3 e versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos. Olha as duas perguntas. Como pode um homem nascer sendo velho? Porque ele era velho, viu? Porque se ele fosse novo, ele não ia dizer isso. Ele disse assim, ó, como pode um homem nascer sendo velho? Porque ele era velho. Como pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Então, era uma concepção espírita. Concepção espírita. Que o novo nascimento é uma reencarnação. É uma pessoa que... Porque não é isso que o espírita diz? O que é o novo nascimento de uma criança? Você sabe que, na visão espírita, teu filho Tito, é a reencarnação de algum espírito. Toda pessoa que nasce é uma reencarnação. Entendeu? Esse foi o conceito de Nicodemos. Por quê? É loucura, eles não entendem. Posteriormente, esse homem, graças a Deus, fruto desse diálogo com Jesus, pela graça, Deus lhe deu a graça, ele entendeu o Evangelho. E quando Jesus morreu, ele se tornou um seguidor. Nós falamos isso baseado na ação dele. Quando Jesus morreu, 2 homens entraram no circuito para liberar o corpo de Jesus. Um foi José de Arimateia, que era mesmo ensinar, o outro foi Nicodemos. Mas só que Nicodemos era crente de Bíblia assim. Igual um tio que eu tinha, que nós evangelizamos, ele não aceitou Jesus não. Mas quando ele ia para o culto lá em casa, ele pegava a Bíblia, botava dentro de um pano, escondia assim, pela vergonha. Né? Vergonha. Deus que devia ter vergonha dele. Ele tinha vergonha de Deus. Aí, os crentes hoje em dia, que não gostam de revelar sua fé, falar de Cristo, são chamados crente Nicodemos. Crente Nicodemos. Ou nicodemistas. Né? Nicodemos. Porque o crente, ele não tem vergonha das coisas de Deus. E Cristo disse, aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu vou me envergonhar dele diante dos anjos. Mas aquele que me confessar, eu confessarei. Irmão, o maior privilégio é você se identificar como um crente em Jesus Cristo. Cristo não tem vergonha. Olha, ele morreu por mim, não tem vergonha de mim. Eu vou ter vergonha dele. Mas, graças a Deus, embora fraco, embora levando a Bíblia no saco, ele era crente, porque também ele mostrou isso. Quando ele teve coragem de ir a Pilatos e pediu a liberação do corpo. E Pilatos não faria se não fosse um pedido de um homem importante como Nicodemos. Mas o que eu quero dizer é que para você entrar nesse reino de Deus, nessa esfera que Deus governa, você tem que nascer de novo. E não é você que faz esse nascimento em você mesmo. Não é um auto-nascimento. É Deus que opera. Depois que Deus faz essa operação, que Jesus é o maior cardiologista que já deu na face desse mundo, ele tira aquele coração de pedra, faz transplante e bota um coração que crê nele. Agora, meu pesado amigo, você já tem esse coração? Você já entrou no reino de Deus? Sei que você já entrou, mas eu quero lhe pedir uma coisa. Graças a Deus que você já entrou. Mas procure não ser um crente Nicodemos. Procure ser um crente que tem prazer porque está nesse reino. E que Deus lhe abençoe, nos abençoe, e que nós possamos andar
alegres por causa dessa vida e esperança que Ele nos deu.